computadores. A gente vai ver agora o projeto físico de uma rede de computador. Então, a gente já falou sobre o projeto lógico na primeira videoaula e agora a gente vai falar sobre o projeto físico. Inicialmente, a gente tem que ter algumas informações, né? Algumas informações necessárias para a gente podendo estar implantando esse projeto físico da rede, ou seja, implantando a rede, né? Para que vai servir essa rede, o número de usuários, o número de máquina, o ambiente, se é prédio, se é sala. A gente precisa saber qual é a dimensão, a distância, se tem tubulação, né, para poder passar a fiação, que conexões a gente vai estar trabalhando com pontos externos ou através de internet, se é uma rede privativa, privada, a questão da segurança, os serviços, os softwares que você vai precisar estar instalando. Então, a gente precisa de informações realmente a respeito de que forma a gente vai estar implantando essa rede, tá, pessoal? Se a gente já fez o projeto lógico, então o projeto físico ele tem que vir com todas essas informações para a gente poder estar implantando uma rede de acordo com o que foi feito no projeto lógico. Aqui tem exemplo de uma planta baixa, né, de um prédio, né? Aqui normalmente é criado por andar, né? Ela identifica os locais onde estão instalados os pontos das tomadas RJ45, assim como todo o subsistema do cabeamento estruturado. Aqui ele já fez a planta com os locais, né, onde vai estar instalando o cabeamento. Tá certo? É um exemplo da planta baixa, né? Ela identifica os locais onde estão instaladas as tomadas, né? E o subsistema de cabeamento estruturado, onde é que vai estar passando o sistema de cabeamento estruturado, tá certo? Através de uma planta baixa. A gente também precisa saber a identificação patrimonial. O que é isso? É a especificação dos equipamentos. É importante criar a identificação patrimonial dos dispositivos da sua rede. Você pode fazer esse controle em uma simples planilha Excel ou através de vários sistemas disponíveis no mercado. Então, você pode usar uma planilha no Excel, né? Ou então pode usar algum software que existe aí no mercado só para você controlar. Por exemplo, eu tenho um PC, né, o nome dele vai ser PC001, a configuração dele, qual é o hardware que ele tem um processador Pentium, 1 GB de memória RAM, onde é que ele está localizado, no primeiro andar, qual é o código de barra dele. Então eu preciso disso aqui para eu poder saber o patrimônio que eu estou instalando, né, isso aqui mais para a questão mesmo gerencial de uma empresa. Tá? Então o roteador, como é o nome do roteador? Eu botei o nome dele de Cisco XX. A configuração tem 2 portas, ele está localizado no segundo andar, no rack A. E aqui é o código de barra dele, tá ok, pessoal? Então, eu preciso também fazer essa identificação patrimonial para eu estar sabendo onde é que eu estou instalando cada componente. As condições físicas, eu preciso saber quais são as condições elétricas e qual é o dimensionamento do ambiente refrigerado. Eu preciso saber, entender que esse ambiente ele precisa ser refrigerado. Primeiro, as condições elétricas, se elas são adequadas, se tem aterramento, se tem dimensionalidade de carga, se tem circuito de segurança. Então, eu preciso saber como é que funciona a rede elétrica para eu não estar instalando minha rede e depois queimar todos os aparelhos, tá certo? Eu também preciso, não posso ter problema com superaquecimento de equipamento. Por exemplo, se você vai colocar um computador de grande porte, que tem 2, 3 processadores rodando, então ele precisa que esse equipamento seja super refrigerado para não acontecer um superaquecimento e acabar queimando esse equipamento, tá? Ou mesmo uma sala que tem 30, 40 computadores funcionando ao mesmo tempo, você não pode deixar uma sala com 30, 40 computadores funcionando só com ventilador, né? Imagina o calor que vai estar fazendo já pela própria quantidade de pessoas que irão trabalhar e esses computadores funcionando ao mesmo tempo. Então, é obrigatório que esse ambiente seja refrigerado, tá? Outro ponto que a gente tem que entender, por que a gente viu na semana passada a questão de IP? Qual era a importância disso? Porque numa rede de computador a gente já sabe que todo computador precisa do seu endereço IP. Então, é preciso, dentro do projeto físico, você trabalhar com a atribuição de endereços IP, né? O plano de numeração deve ser responsabilidade centralizada de uma autoridade dentro da empresa. O roteamento IP somente usa os endereços de rede. Endereço de rede para a camada core, né? Aquela camada da topologia hierárquica que eu mostrei para vocês. Bloco de endereço de subrede para as camadas de distribuição e acesso. Atribuição dinâmica de endereços IP de computadores. A gente vai usar o DHCP. Tá? A gente vai ver como é que a gente vai configurar ele quando a gente vai instalando o servidor, né? Na próxima semana, que é a nossa semana, que a gente vai poder ver como é que funciona isso aí. E permite crescer internamente sem problema. Então, você tem que ter uma atribuição de endereço IP, atribuir endereço IP para esses computadores e trabalhar, sempre procurar trabalhar com DHCP, né? Atribuição dinâmica, tá? Aqui tem um exemplo, ó. Substituir o número IP por um nome que deve ser atribuído pelo responsável pela rede de computadores. Servidores de nome, normalmente se usa um nome que indica o tipo de equipamento, a localização, a área do mesmo departamento, a organização interna que pertence. Então, a gente vai trabalhar com a atribuição de endereço IP. Cada computador na rede
precisa ter endereço IP. Mas aí é como se a gente estivesse acessando via internet. Quando a gente está usando o servidor DNS, a gente não coloca o endereço do Google 128.4.10.8, que é que a gente usa o nome dele, google.com. A mesma coisa na rede de computador. A gente não precisa estar acessando um computador pelo seu endereço IP. Qual é o nome desse computador? 45.10.8.9. Qual é o seu computador aí? 95.3.4.12. A gente também pode atribuir nome para esses computadores. Por exemplo, eu posso colocar só nome dentro de uma rede, eu posso colocar nome dos computadores só referente a, se eu quiser, número de flor, rosa, margarida, girassol. Esse é o computador girassol, esse é o computador margarida. Então esse é um servidor de nome, eu estou colocando um nome para ele, mas no fundo a gente sabe que todos eles têm endereço IP. Tá ok, pessoal? É bom que a gente entenda isso. Professor, mas na rede lá que eu uso, no meu trabalho, o meu computador, o nome dele é abacate. Só nome de fruta, abacate, figo, ameixa. Por quê, então? Porque a pessoa que instalou a rede quis colocar nome de fruta. Vai ver, a pessoa gosta muito de fruta e resolveu colocar esse nome, tá? Porque quem coloca esses nomes, quem define é o administrador da rede. Se ele quiser colocar seu nome de país, Brasil, Itália, Canadá, pode, também pode. Mas lembre-se que esse nome, ele é só assim, vamos dizer assim, que é um nome fictício, o que vale mesmo o endereço IP. A mesma coisa isso aqui, ó. Esse computador aqui é ACA minúsculo, AC maiúsculo, B minúsculo, AC maiúsculo, C minúsculo. Isso aqui é A, B, C, D, E, F. Mas no fundo a gente sabe que cada um tem o seu número de IP, tá ok? Outro ponto importante é a questão da operacionalização da rede. A gente precisa entender, saber a instalação física dos componentes, né? Quanto de cabo a gente vai precisar, quantos hubs, quantos roteadores, quantos servidores, tá certo? A gente precisa saber quais são os pontos que a gente vai estar instalando, quantos conectores RJ45, dependendo do cabo que a gente está usando, se for fibra ótica, quantos metros de fibra ótica, tá ok? Porque você está instalando uma rede. Por exemplo, mas professora, se a minha rede for... Estou instalando só uma rede doméstica via Wi-Fi. Então, aí você não vai precisar de cabo, mas vai precisar de quê? Vai precisar de uma aparelhagem importante dentro daquela rede Wi-Fi. Então, você precisa saber que componente de serviço que você está utilizando, tá? Você precisa saber a instalação do sistema operacional de rede, qual é o sistema operacional que você vai utilizar, é Linux, é Windows, qual é o sistema operacional que você vai usar, qual é a versão, tá ok? Então você também precisa estar atualizado sobre isso. A instalação das aplicações de rede, quais são as aplicações que você vai colocar nessa rede, aplicação de segurança, vai colocar sistema comercial que vai funcionar nessa rede, não, tudo isso faz parte do projeto físico, né? É da implantação, da implementação dessa rede. Quais são as políticas de administração da rede? Quer dizer, quem é que vai poder mexer nessa rede? É só o pessoal do suporte, é só o administrador da rede. Quem são os usuários que vão utilizar essa rede? De que forma eles vão utilizar? O que é que eles podem fazer? Ele pode instalar impressora, pode configurar impressora, não pode fazer nada disso, somente o administrador. Então, tudo isso é responsabilidade da política de administração da rede. Manutenção e suporte. Quem é que vai ficar responsável da manutenção e suporte a essa rede? Então, tudo isso são informações de operacionalização da rede, que é preciso ser identificado todos esses pontos para poder você fazer a implementação realmente física, o projeto físico, implantar a rede propriamente dita. Quer dizer, você vai implantar uma rede, você não sabe nem quantos roteadores você vai colocar, não sabe nem se vai usar cabo, se não vai usar cabo, quantos metros de cabo você vai usar. Então é importante você saber todas essas informações para poder fazer, para poder implantar essa rede, tá ok? A instalação física do componente. Você sabia que a gente tem que seguir normas de organização? Vocês têm que seguir uma norma de organização. Se você vai fazer a instalação física do componente, você tem que primeiro ver como é que é a orientação do fabricante, de que forma ele pode ser instalado, se a tomada é 110 a 220, qual é o chaveamento desse componente, né? E a gente tem que seguir normas das organizações internacionais e a NBR 14565. Se você vai fazer realmente, não, professor, eu quero trabalhar com um administrador de rede, eu gostei muito dessa disciplina de rede, eu quero continuar trabalhando só com rede. Ganha dinheiro, pessoal, a informática em si, todas as áreas, elas têm um retorno financeiro, né? Então, se você gosta dessa parte de rede, então é importante também você estar antenado que tudo que se faz em rede, ela segue uma orientação. E essa orientação é de organizações internacionais, né, que são as normas, e também a NBR 14565, tá ok?
Você precisa também saber quais são os meios de transmissão dessa rede. Dentro de prédios, se você vai utilizar cabo patrançado categoria 5, entre prédios, se você vai usar fibra ótica multimodo, entre prédios com mais de 2 km, fibra ótica monomodo, linhas remotas, são links controlados ou não, linhas dedicadas, e acesso a sites remotos ou inacessíveis por meios guiados, rádio, micro-onda ou outra opção de wireless. Então, você precisa saber qual o meio de transmissão que você vai utilizar. Se você está dentro do mesmo prédio, você vai usar patrançado, né, categoria 5, que é o mais conhecido, ou você vai usar Wi-Fi sem cabo. Entre prédios até 2 km, você vai usar uma fibra ótica entre os dois prédios, ou se o prédio for mais de 2 km, você vai utilizar a monomodo, a fibra ótica monomodo, ou se são links remotos, né, se são muito distantes, a gente vai usar uma linha dedicada a isso, ou se for sites muito distantes, você vai usar rádio micro-ondas. Então, tudo isso, o administrador da rede, a pessoa que está implantando a rede, precisa saber e definir. A política de administração, eu até falei um pouquinho, é a definição do controle de acesso aos recursos, aplicações de dados dentro da rede, criação e manutenção de usuário, monitoramento de usuários, aplicações e serviços. Uma rede que seja, por menor que seja, ela vai requerer administração e manutenção permanente. Então, é preciso definir essas políticas de administração. Se você vai criar os usuários, de que forma esses usuários vão ter acesso a essa rede, de que forma vai ser feito esse monitoramento. Vocês vão estar monitorando o que o pessoal está acessando essa rede, né? Você vai monitorar o tempo, quanto tempo, por exemplo, na Lan House. Lá tem uma política de administração que a pessoa paga o tempo que ela quer usar e ele abre o serviço, né, que é o acesso ao computador. Se ela pagou, por exemplo, 1,50, ela pode usar durante 1 hora, né, 1 hora 1,50, ela usa durante 1 hora. Terminou, ele fecha. Então, o que é aquilo ali? É o monitoramento do usuário. Ele está monitorando aquele computador e durante 1 hora ele pode utilizar. Depois de 1 hora de uso, de 60 minutos, não pode mais. Então, isso aí é um exemplo de política de administração, né? E todo tipo de rede, está dizendo assim, que por mais menor que seja, ela precisa de uma administração e ela tem que ser mantida, né? Você tem que estar mantendo também essa rede funcionando, tá ok? A instalação do sistema operacional é instalado no servidor de controle da rede, permite o gerenciamento centralizado e seguro da rede e seus usuários, garante a integridade e confidencialidade dos dados. Então, a gente já sabe, pessoal, que o hardware ele não funciona sem o software, né? Então, a rede é a mesma coisa. De que adianta você ter todos os componentes, os meios de transmissão, ter hub, roteador, se você não tem um software para operacionalizar essa rede? Se você já tem os cabos, a rede está toda montada, mas você não tem um sistema operacional de rede. Então, se você não tem um sistema operacional, então sua rede não vai funcionar, porque o hardware não funciona sem o software. Então, ele tem que ser instalado um sistema operacional no servidor de controle, o servidor que vai controlar toda a rede. E aí ele vai ser gerenciado, né? E vai dar acesso aos usuários, vai dar acesso a quem vai estar podendo utilizar essa rede, os acessos, né? E esse software ele tem que garantir a integridade e confidencialidade dos dados, tá ok? Então tem que ser um software dessa forma. Outra coisa que a gente tem que se preocupar também em relação ao projeto físico é a questão do cabeamento, né? A maioria das redes ela utiliza a arquitetura Ethernet, empregando cabo par trançado sem blindagem. Nessa arquitetura, a necessidade de um dispositivo concentrador, caracteristicamente um hub, para fazer a conexão entre os computadores, já que esse tipo de cabo interliga apenas 2 dispositivos. Quando temos uma rede pequena, o cabeamento não se torna um ponto crítico, já que apenas 1 ou 2 hubs resolve o problema de interligação de micro. Porém, em redes médias e grandes, a quantidade de cabo e gerenciamento dessas conexões não é tão simples, pois a simples conexão de um novo computador significa ter que passar cabos e termos uma porta livre no hub. É nesse ponto que entra o cabeamento estruturado. Seu conceito básico consiste em fornecer um ambiente de trabalho, um sistema de cabeamento que facilite a instalação e remoção de equipamentos sem ter muita perda de tempo. Então é o seguinte, é como se você fosse fazer o seguinte, a gente vai arrumar aqui a casa e agora eu sei onde tem cada componente que eu guardei. Então é como se eu fosse fazer o seguinte, eu vou fazer um cabeamento e eu sei de onde sai e onde chega aquele cabo, porque está bem estruturado e organizado. Observe até pela disposição dos cabos, né? Agora, se você não sabe onde é que está um cabo de um ponto, de um computador, e não sabe onde ele termina, então esse cabeamento aí não é estruturado. Ainda no cabeamento estruturado, a gente tem o conceito do Path Panel, né, que ele é construído com tamanho padrão, de forma que ele possa ser instalado em racks próprios para isso.
né? O rack contendo o PF Panel. Então, o PF Panel, a gente tem esse exemplo aqui, ó. É só para a gente organizar a questão de colocação, de organização da rede, ó. São hubs, ó. Hubs, switches e roteadores também possuem o mesmo tamanho padrão, para poder ser instalados no mesmo rack, concentrando a instalação de dispositivo em um só local. O conceito de cabeamento estruturado vai muito além do uso de tomadas, e ainda um concentrador de cabos chamado de PF Panel. Painel de conexões, que é um sistema passivo, ele não possui nenhum circuito, trata-se apenas de um painel contendo conectores, aonde os cabos vêm das tomadas e conectam nele. A utilização desse elemento confere melhor organização, maior flexibilidade e, consequentemente, facilita a manutenção. Então, o PF Panel é apenas um local onde você colocar o seu cabo, né? Os conectores do seu cabo, para você também saber organizar, saber, por exemplo, aonde um cabo está chegando, onde o cabo está saindo. Ele não possui nenhum circuito elétrico, ele não funciona eletricamente, é apenas para você organizar os seus cabos, tá ok? Organizar a sua rede. O cabeamento não estruturado, olha a diferença, pessoal, desse desenho aqui não estruturado e desse desenho aqui onde a gente tem um cabeamento estruturado, tudo organizadozinho, ó. E aqui é o não estruturado. O que é o não estruturado? Você não tem controle. A rede funciona? Funciona. Mas você não tem controle de saber de onde vem um cabo, para onde vai, um computador que está sem rede, o cabo está desconectado, onde é que se conecta aquele cabo. Então, esse exemplo aqui de total bagunça é chamado de cabeamento não estruturado. A grande maioria dos problemas encontrados em rede de computador são decorrentes de instalações ruins e mal feita, utilizando cabos e conectores sem padrão algum, gerando um número muito grande de paradas e acarretando um custo mais elevado e perda de produtividade para as empresas. Por quê? Porque ela está com o computador parado e ela não sabe conectar aquele computador na rede porque ela não tem nenhum controle de saber de onde vem aquele cabo. Então, do desconhecimento de padrões, ela também não está seguindo no padrão nenhuma norma, né? Aquela 14565, que leva muitas empresas a optarem por soluções de cabeamento não estruturado, que mais tarde, com certeza, irão limitar o seu crescimento, dificultando a incorporação de novas tecnologias e qualquer mudança gerará muito retrabalho, né? Então, vai dar muito trabalho. O que algumas empresas fazem? Vão fazer na rede, coloca um computador, bota outro cabo, coloca outro computador, coloca outro cabo, sem projeto lógico, sem pensar num projeto físico, sem pensar no cabeamento estruturado. Então, quando ele vê a rede está grande e eles não têm mais controle, perde o número do IP, coloca outro número do IP qualquer, e aí vai num cabeamento totalmente não estruturado e uma rede totalmente desorganizada, tá ok? Então, pessoal, algumas normas de cabeamento estruturado aqui que eu trouxe para vocês. A EIA TIA 568A, esse padrão define um sistema de conjunto de fios gerais de telecomunicações para construções comerciais que irão suportar um ambiente com vários produtos e de vários fabricantes. É a principal norma de cabeamento estruturado. A NBR 14565, que eu até falei para vocês já, é um procedimento básico para a elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para a rede interna estruturada. Publicação da BNT e válida a partir de agosto de 2000, equivalente à norma EIA TI 568A. A TSB 67 ela testa de campo do sistema de conjunto de cabo de par trançado não blindado. TSB 72 são as diretrizes para cabeamento centralizado de fibras óticas. TSB 775 é um método de cabeação horizontal adicional para escritórios abertos. A EIA 569 são padrão para caminhos e espaços de telecomunicações e construções comerciais. A EIA 606 é uma identificação e administração da infraestrutura da rede de cabeamento estruturado. A EIA 607 estabelece os parâmetros para o aterramento dos equipamentos e cabos pertencentes ao cabeamento estruturado. A EIA 568B1 é a norma que define os requisitos básicos para o cabeamento de categoria 5E. A EIA TIA 568B2, norma que define os requisitos de cabeamento de UTP 100 ohms para a categoria 5E. E a EIA TIA 568B3, norma que define os requisitos de cabeamento em fibra ótica para a categoria 5E. A gente também precisa, importante, documentar de que forma está sendo feita essa rede, né? Fazer a etiquetagem, né, dos componentes da rede para facilitar muito a identificação dos mesmos, principalmente em ambiente com muitos pontos. As etiquetas dos cabos devem conter indicação da localização física e equipamento de origem. As etiquetas dos equipamentos devem conter equipamento de origem e localização física, equipamento de destino e localização física,
Identificação dos equipamentos e portas envolvidas na conexão. No caso de servidores e roteadores, inclui o IP do mesmo. Então é importante a gente fazer essa etiquetagem e colocar para a gente saber onde é que está aquele ponto que a gente implantou na rede. Fazer essa documentação. A outra parte é fazer através de planilhas de controle, padronização de cores de cabeamento, documentação da WAN, né? São as portas WAN dos roteadores, identificação do roteador local, do que está na outra ponta, identificação dos roteadores, identificação de portas, endereço de rede de encapsulamento, identificação do circuito WAN, número de identificação fornecido pela prestadora, localização física, inclui posição no rack, PF-Panel, armário, informação para contato, telefones e contatos de pessoas junto às prestadoras envolvidas. Então, esses aqui são alguns pontos importantes que a gente tem que armazenar como forma de documentação daquela rede que a gente está implantando. Eu trouxe aqui um exemplo, que é a topologia em estrela estendida, em um prédio com vários andares. Né? Aqui tem vários prédios, aqui tem os andares, aqui ele faz a conexão individual, né? E depois ele faz a conexão geral, pegando aqui a topologia de estrela estendida, né? Outro exemplo aqui é a estrela estendida em um campus com vários prédios. Aqui tem um ponto principal, e aqui eu tenho 4 estrelas, né? Formando uma estrela maior nas redes de computadores. Tá? E um exemplo de estrela estendida em campos com vários prédios. A gente tem aqui o PF-Panel, tem o cabo horizontal UTP categoria 5, tem um WAN e os lances de cabeamento vertical de fibra ótica para expansão. Então essa rede aqui, ela está bem estruturada, tem um cabo da estação de trabalho, ó. Está bem estruturada, ela está visando que é a expansão, né? Se ela tem conexão até com WAN. Tá, então trouxe alguns exemplos de projeto físico de rede para a gente dar uma olhada, tá ok? Então, na próxima semana a gente vai começar a questão da instalação do servidor, né, botando a rede para funcionar. E espero que vocês tenham gostado dessas videoaulas e até a próxima.